realizou o seu maior sonho, disputando o seu primeiro grande prémio ao volante de um Toleman. A partir desse momento, os sucessos não mais pararam em 161 corridas disputadas. Senna sagrou-se campeão do mundo por 3 vezes e colecionou outros recordes, alguns deles difíceis de igualar, pelo menos nos próximos anos. Conhecemos Ayrton Senna no Estoril, em 1979, então com 19 anos de idade. Mais tarde, 5 anos mais tarde, passámos a contatar regularmente com o piloto brasileiro. Acompanhámo-lo na sua primeira grande transferência na Fórmula 1, quando deixou a Toleman para entrar na Lotus. E passámos também a conhecer um pouco mais da sua vida privada. Ayrton Senna, apesar de afável no trato, revelava-se por vezes difícil na relação com os jornalistas. Com os seus colegas de profissão, também teve diversas querelas, nomeadamente com Prost e Mansell, 2 dos pilotos que lhe fizeram frente na conquista de mundiais de Fórmula 1. Hoje, 2 dias depois da sua morte, homenageamos o homem e o piloto, com um filme onde o próprio Senna fala de si, relatando 10 anos de carreira na Fórmula 1 e mostrando-nos um pouco da sua vida privada. Corrida no Sangue é o nome deste filme sobre Ayrton Senna da Silva, que terminou a sua carreira domingo em Imola, quando comandava, como era seu hábito, mais um grande prémio de Fórmula 1. O novo 7 está aí. Uma revista e um roteiro cheio de espetáculos por fora e por dentro. À quarta-feira. 7. O espetáculo começa aqui. James Bond anda pelos ares. Vive grandes aventuras no deserto. Trava uma espetacular batalha no fundo do mar. Durante 2 horas, 007, agente irresistível, sempre em ação. Quarta-feira à noite, no Canal 1. Muito boa noite. A lei da amnistia está pronta. Na Assembleia da República, os partidos políticos chegaram finalmente a acordo quanto ao texto final do projeto de lei. Definitivamente excluídas do perdão dos deputados, ficam para já as faturas falsas. E por essa razão não houve consenso. O CDS já disse que vai votar contra o projeto de lei da amnistia, ultimado uma semana depois da data que presidiu a ideia, precisamente os 20 anos do 25 de Abril. O 25 de Abril já lá vai, mas a amnistia evocativa da data só agora ficou pronta. Hoje, os deputados chegaram finalmente a acordo quanto ao diploma. Acordo, mas não consenso. Intransigente, o CDS é o único partido que não vai votar a favor do projeto de lei. As faturas falsas para os centristas nunca deviam ter sido excluídas dos perdões. Nós somos pela uma solução que não haja perdão para ninguém. Agora, tirar para fora alguns perdões e alguns crimes para perdoar e deixar outros para perdoar faz uma discriminação que não tem fundamento para nós. Esta foi de resto a pedra do sapato que fez arrastar todo o processo. O PSD inicialmente punha reticências em deixar de fora as faturas falsas. Hoje concordou, mas diz que não cedeu. O que a PSD pretendia e pretende é que a exclusão do perdão, mantendo-se um perdão como em princípio manter-se-á, que o seja de forma coerente, saindo do perdão, ainda que parcial, outras situações mais graves que as faturas falsas e excluindo também as faturas falsas. Satisfeitos ficaram o PS e PCP. Fizeram vingar as suas propostas, mas recusam triunfalismo. Nós não encaramos diplomas desta natureza em termos de vitória ou de derrota. Consideramos que é, do ponto de vista da política criminal, altamente positivo que não sejam perdoados esses 2 tipos de crime, os ligados às faturas falsas e ao tráfico de droga. Eu penso que é uma vitória da justiça. De qualquer forma, de uma maneira geral, as propostas do PCP foram contempladas. As coisas bem vistas, esta acaba por ser uma amnistia apenas para pequenos delitos. O perdão é, na maior parte dos casos, de 1 ano e, mesmo assim, é longa a lista dos crimes não perdoados.
Ficam assim de fora, além das faturas falsas, os crimes contra as pessoas e o uso indevido de verbas dos fundos comunitários. Excluídos são também os crimes sexuais, contra a economia, burla e abuso de confiança quando cometidos através de falsificação de documentos. Finalmente, não contam com perdão os crimes de homicídio condenados a penas de prisão superiores a 10 anos e os crimes de tráfico de droga condenados a mais de 7 anos de prisão. Pronto o documento, ele vai amanhã à Conferência de Líderes e quinta-feira sobe ao plenário para discussão e aprovação dos deputados. Na Holanda, o resultado das legislativas aponta para a derrota dos democratas cristãos que lideravam a coligação governamental, desde 1989, à semelhança do que aconteceu durante os últimos 50 anos, em que o Partido Democrata Cristão foi sempre a maior formação política do país. Nestas legislativas, a vitória vai para o PVD dos trabalhistas. É uma viragem histórica na Holanda, com estas eleições, onde a participação do eleitorado ultrapassou todas as previsões. Cerca de 80% dos holandeses foram às urnas. Na África do Sul, a contagem dos votos ainda vai a meio, mas Mandela já venceu. Os últimos resultados, com cerca de 53% dos votos, dão vitória ao ANC, com mais de 62%, seguido do Partido Nacional de Frederic de Klerk, com 22%. O Partido Inkatha de maioria Zulu tem 8% e, finalmente, no quarto lugar está à Frente da Liberdade, com 2,7%. Apesar dos atrasos nesta contagem, está assente que Nelson Mandela tomará posse como novo presidente da África do Sul no próximo dia 10 de maio. Mandela já iniciou as consultas para a formação do novo governo. Ainda com a maioria negra afeta o ANC e os adeptos do Partido Nacional a saborearem a vitória, Nelson Mandela e o presidente de Klerk estiveram hoje reunidos para tratar for working together to make things better for all our people. Na província do KwaZulu-Natal, onde apenas 25% dos votos foram até agora contados, o líder do partido Inkatha felicitou-se pela calma que se está a viver na África do Sul, apesar de irregularidades eleitorais. I'm grateful that up to now, in spite of all the skullduggery and all the cheating, that so far this has not flared up into any conflict or violence. O líder do partido Inkatha declarou-se ainda desiludido por Nelson Mandela não o ter referido durante o discurso da vitória. If I was able to work, with the National Party who were oppressing my people, because that was the pragmatic thing to do, it should seem to me that he, who was a friend for so long and with whom we worked in the ANC, that it should be less difficult than it was for me to work with the National Party. Sobre os resultados eleitorais, Buthelezi reserva-se de comentários até estar publicada a contagem de votos. O primeiro-ministro Cavaco Silva já enviou uma mensagem de felicitações a Nelson Mandela pela vitória do ANC. Também Mário Soares fez o mesmo, estendendo a sua mensagem de felicitações ao antigo presidente Frederic de Klerk. Soares espera agora que estas eleições sul-africanas sirvam de exemplo a outros países da África, como Angola e Moçambique. É uma experiência para nós decisiva, é decisiva para a África e para o mundo. É uma experiência que está a ter sucesso, tem sido pacífica, e as declarações, quer do presidente Mandela, quer do presidente Klerk, são declarações feitas por gente que tem uma grande moderação, uma grande lucidez e uma grande coragem. São ambos prémios Nobel, e ainda bem que são prémios Nobel, porque efetivamente foram dois homens que contribuíram como ninguém para encontrar uma saída possível, viável e pacífica para uma situação extremamente aguda e difícil, não só para a África do Sul, mas para toda a África, que era o sistema do apartheid. Felizmente isso está ultrapassado. E eu estou convencido que, se a experiência for concludente, como estou seriamente convencido que será, eu vou, aliás, assistir à posse do presidente Mandela, como já lhe disse, isso terá uma repercussão extremamente benéfica para Angola, para Moçambique e para toda a África Austral. Também o governo de Angola está satisfeito com a vitória do ANC de Nelson Mandela. O ministro do Interior, de Eduardo dos Santos, está em Portugal e fala já de exemplo de democracia para todo o continente africano. Está sendo
André Pitra Petrov, o ministro do Interior de Angola, garante que as eleições na África do Sul vão ter uma repercussão positiva no processo angolano. É uma experiência a seguir, disse. É uma experiência real, que a democracia em África pode existir, que o derrotado compreenda que ia aceitar a derrota eleitoral. Essa é a grande experiência. Pitra Petrov está em Portugal e encontrou-se com Cavaco Silva para fazer o ponto da situação angolana. Conversas dominadas, sobretudo, pelas negociações de Lusaka. UNITA e Governo discutem agora as modalidades do processo eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais. Amanhã, no Cairo, Israel e a OLP assinam o acordo histórico de autonomia para a faixa de Gaza e para Jericó, na Cisjordânia. Rabin, o primeiro-ministro de Israel, e Yasser Arafat, da OLP, assinam o documento. Ficarão também firmados os nomes dos mediadores russos e norte-americanos. O Egito convidou 2.000 individualidades para a cobertura do acontecimento. O Cairo prevê receber mais de 500 jornalistas. Será o mais imponente ato solene a decorrer no Egito desde a inauguração do Canal do Suez, no fim do século XIX. O acordo que estipula a autonomia palestiniana para Gaza e para Jericó levou 7 meses a ser negociado. A partir de agora, caberá às autoridades palestinianas a gestão administrativa, jurídica e política destes territórios, que terão também uma polícia própria. É para amanhã que está prometida a assinatura do Acordo Geral de Autonomia da faixa de Gaza e Jericó. Uma assinatura que vai dar-se no Cairo e que vai estar debaixo dos olhos da comunidade internacional. De resto, este acordo já devia ter sido assinado há 5 meses, a 13 de dezembro. E o exército israelita já devia ter abandonado os territórios ocupados há um mês, a 13 de abril. Mas a data de amanhã é que parece ficar na história. Depois da assinatura tão desejada, os palestinianos vão poder assumir a responsabilidade pela administração da sua própria vida na área delimitada de onde os israelitas vão retirar cerca de 10% do território de Gaza e Jericó. Estes palestinianos vão então garantir a paz e a ordem através da sua própria polícia, que com a ajuda de um governo interino vai substituir os lugares do exército de Israel. Vão criar também as instituições administrativas, criar infraestruturas económicas e impedir os atentados dos movimentos extremistas contra alvos israelitas. Com este acordo, os palestinianos, cerca de 2 milhões nos territórios ainda ocupados e mais 6 milhões dispersos no mundo, vão sentir pela primeira vez desde 1948 o sabor da autonomia e da liberdade. Amanhã, 4 de abril, é uma data histórica, sobretudo para os palestinianos, que prevê um futuro de otimismo, mas à distância, a médio e a longo prazo. É que o acordo de Gaza e Jericó é ainda um primeiro passo trêmulo. Há ainda muita confiança para aprender e muito a reconstruir. Nas estradas portuguesas, os últimos registros da polícia falam de uma diminuição dos acidentes, mas mesmo assim, e relativamente ao resto da Europa, a taxa é ainda muito elevada. Dias Loureiro, o Ministro da Administração Interna, promete que a batalha contra as mortes na estrada vai continuar. E hoje convidou os jornalistas para uma conferência de imprensa sobre o tema, mas algo vulgar. Um verdadeiro drive-in. Foi neste cenário que Dias Loureiro falou com os jornalistas sobre prevenção rodoviária. O ministro, sentado num carro, falou da segurança nas estradas portuguesas e respondeu às perguntas dos jornalistas, que através dos rádios dos seus carros ouviam tudo. Um ecrã gigante dava conta do que se estava a passar. O diálogo com o ministro de carro para carro e a projeção do filme Maldito Trânsito, de Filipe Laféria, o autor também da iniciativa de hoje. Esta nossa manifestação de hoje tem uma chamada de atenção muito forte, com um drive-in aqui improvisado, em que os jornalistas falarão com o Ministro da Administração Interna de uma forma diferente. Uma ideia original que serviu para lembrar mais uma vez o Ano Português de Segurança Rodoviária. Dias Loureiro diz que de ano para ano os acidentes nas estradas portuguesas diminuem, mas mesmo assim os números não deixam de ser assustadores. Morre 7 vezes mais gente na estrada por habitante do que na Holanda, do que na Suécia, 5 vezes mais do que na Inglaterra ou na Finlândia, ou na Holanda ainda também. 3 vezes mais que em França, 2 vezes e meia mais que em Espanha, 1 vez e meia mais do que na Grécia. É esta a dimensão de um drama que sinceramente acho que nos deve envergonhar.
Conduzir sob o efeito do álcool, excesso de velocidade e manobras perigosas são as principais causas dos acidentes em Portugal. Prevenir é preciso e Dias Loureiro defende ainda a aplicação de leis mais duras. O SIS vai ser investigado. O Governo pediu um inquérito depois das acusações do Procurador da República da Madeira, que diz ter sido espiado pelo Serviço de Informações e Segurança. Vamos então à síntese do 24 Horas. Dias Loureiro pediu uma fiscalização às atividades do SIS na Madeira. O Serviço de Informações e Segurança foi acusado pelo Procurador da República da Região Autónoma de ter andado a investigar a sua vida e a de um juiz. O diretor do SIS diz que é tudo mentira, mas as investigações vão avançar na mesma. O Partido Comunista também já pediu um inquérito às atividades do SIS, mas o PCP quer um inquérito no âmbito da Assembleia da República, porque o Serviço de Informação é, dizem, um instrumento político-partidário do Governo. A Comissão Europeia abriu um processo contra Portugal, é ainda o caso Tota Banesto. A Espanha deu a queixa, as leis europeias não foram respeitadas quando o Banco Central Português reduziu para metade o direito de voto dos acionistas espanhóis no Banco Tota e Açores. O Parlamento Europeu aprovou, vem aí, dinheiro comunitário para apoiar os têxteis portugueses. Ao todo, 80 milhões de contos, um pacote de ajuda que foi prometido a Portugal durante as negociações para o acordo do GATT. Já começaram a morrer as gaivotas na Reserva Natural das Berlengas. É a Operação Larus 94. Pão e manteiga envenenada foi a solução para acabar com a praga das gaivotas. Mais de 40 mil estavam a ameaçar o equilíbrio do ecossistema do arquipélago. O corpo de Ayrton Senna chega amanhã a São Paulo, no Brasil. Quinta-feira é o funeral. O tricampeão da Fórmula 1 receberá honras de chefe de Estado. A Federação Internacional do Desporto Automóvel já tem pronto o inquérito preliminar aos acidentes de Imola e adianta, não houve falta de segurança. No Porto, hoje, foi dia de cortejo da tradicional queima das fitas, organizada pela Associação Académica. Os últimos preparativos para uma tarde em grande, a começar aqui no Palácio de Cristal. As ruas do Porto encheram e foram longas as horas à espera dos estudantes. Eu esperei 5 anos para ter a filha formada, não é de esperar hoje, seja o que for, até à noite. O que é que te traz? Flores, amor e muita coisa mais para o futuro que quero para ela. Um longo cortejo a passo de caracol para milhares de estudantes e pelo menos 4 dezenas de carros. Imaginação alguma, mas sobretudo muita euforia. O Futebol Clube do Porto venceu esta noite o Sporting no Estádio das Antas. O Porto venceu por 2-0 este desafio polémico em que o árbitro foi a grande figura. Carlos Valente expulsou 3 jogadores do Sporting e mostrou 9 cartões amarelos aos homens dos 2 clubes em campo. O Futebol Clube do Porto relançou esta noite a sua candidatura ao título de campeão ao vencer o Sporting por 2-0. Gols só na segunda parte, o primeiro logo nos minutos iniciais. Um erro imperdoável de Valdes, aproveitado da melhor maneira por Drulovic. Estava feito o 1-0 pelo sérvio. O segundo gol surgiu a 3 minutos do fim, quando o Sporting apenas tinha em campo 8 jogadores. Juskoviak, Vujacic e Peixe recolheram mais cedo às cabines por decisão de Carlos Valente. 2-0 por Vinha, que tinha entrado a substituir Kostadinov. Vitória do Porto, que ainda tem um jogo em atraso com a União da Madeira. Mas este encontro teve outras histórias, que não a dos golos. Foram as 3 expulsões dos elementos leoninos. Aqui fica o comentário.